E aí, gente, tudo bem? Vamos continuar falando sobre tênis infantil. Hoje vamos falar sobre os conteúdos de uma aula de tênis infantil, né? O que se trabalhar numa aula para criança. E a gente não pode achar que uma aula, só porque são crianças, uma aula tem que ser divertida, ela tem que ser à toa. Não, ela tem que seguir padrões, tem que seguir um planejamento, uma organização. E para isso a gente tem uma série de conteúdos para se passar numa aula de tênis infantil, né? A gente utiliza as brincadeiras, os jogos, né? Tudo para chegar no objetivo que a gente se propõe a fazer da aula. Então os conteúdos vêm para nos nortear as nossas aulas, né? Para a gente conseguir planejar certinho o que fazer com as crianças, né? Um dos conteúdos da aula de tênis infantil é o desenvolvimento motor. Esse é fantástico. O tênis acaba sendo um dos esportes mais completos que existe. Acho que a gente só perde para a natação, que trabalha a respiração, né? Tanto embaixo d'água como fora d'água. Mas no tênis é muito completo. Ela trabalha desde membros superiores, membros inferiores, a parte cardiorrespiratória, né, que é a parte aeróbica, porque o tênis é um jogo que se disputa por vários minutos, chega a ser horas, né, e tem explosão, tem velocidade. Então a criança ela tem que ter uma capacidade motora muito bem desenvolvida, né? E então é um conteúdo com uma gama de variedades para você montar sua aula. Então você que é professor de educação física, você tem isso já lá das disciplinas da faculdade, a gente estuda isso. Então é só aliar esse conhecimento com um conhecimento técnico do tênis. Então você consegue fazer vários exercícios com raquete, com bola, com percepção de quadra, para desenvolver a parte motora da criança, né? É aí onde a gente entra os jogos e as brincadeiras. Você consegue fazer infinitos exercícios e jogos para desenvolver a capacidade motora da criança. Só nesse conteúdo aí você já consegue passar por várias aulas, né? É um conteúdo muito importante, porque hoje em dia a gente pega as crianças, são sedentárias, né? Elas não saem da frente do celular, não saem da frente do computador, você não vê mais criança brincando na rua, pulando. Então a capacidade motora dela, ela fica ruim, né? Então o tênis consegue salvar as crianças assim, de movimentos que não conseguem fazer, né? Às vezes até andar, caminhar, ela tem dificuldade, pular, correr, ela não consegue, ela cai. Então o tênis ajuda muito esse desenvolvimento do motor da criança, né? E é um conteúdo que tem muita coisa para se trabalhar, tá? Desde a adaptação da bola, da mão com a bola, da bola com a raquete, da mão com a raquete, né? Da percepção do jogo, da percepção da quadra, das dimensões da quadra, a corrida para a bola. É muito fantástico, porque o tênis é um esporte quando a gente fala de desenvolvimento, capacidade motora, o tênis é um esporte muito complexo, que desenvolve muitas capacidades motoras, né? Então é um conteúdo muito importante para se trabalhar, ok? E isso, a gente que é professor de educação física tem isso desde a faculdade, a gente aprende isso. É uma disciplina que é um conhecimento que você tem, que você pode usar em qualquer área do nosso trabalho. Então, não é difícil. Se você acaba tendo um conhecimento técnico do tênis, você consegue aliar esse conhecimento adquirido na faculdade com esse conhecimento do tênis e montar uma aula para criança tranquilamente, ok?
Outro conteúdo é a tomada de decisão. Eu adoro esse conteúdo. Ainda mais, esse conteúdo é muito bem trabalhado quando você começa a entrar um pouquinho na competição, né? De fazer com que suas crianças, seus alunos comecem a jogar um pouquinho, jogar algum evento, né? Por quê? Porque a tomada de decisão, ela está no tênis a todo momento. Cada bola que você bate, você tem que tomar a decisão de aonde bater, por que bater, como bater, que efeito, que força, que profundidade, que altura. Então, isso para a criança é muito rico, né? Ela desenvolve uma capacidade de conseguir se virar muito grande, né? O tênis, ele proporciona isso para a criança. Então, essa tomada de decisão é fantástica, é fantástica. Então, e é uma coisa que você leva para a vida, né? O que a gente vê muito hoje em dia são adultos, pessoas que não conseguem decidir as coisas, né? Elas ficam na procrastinação. Então, você ter essa atitude de tomar decisões desenvolvida desde criança te ajuda muito lá na frente, na vida, né? Então, acho um ponto muito importante que o tênis trabalha. E é fantástico quando você vê que as crianças estão começando a tomar decisões, comecem a perceber, mesmo que tenha uma decisão errada, mas o grande lance é fazer com que elas tomem decisões, porque nem sempre a gente vai tomar decisões certas, né? Então, mas o fato de eu estar sempre tomando decisões é fantástico, e isso com criança é muito rico, é uma parte que é fantástico, não tem preço, não se compra esse, como é que eu vou dizer, não se compra essa atitude, né? Então, tomar decisões é uma coisa que tem que estar inserida nas aulas. Não é complicado isso, você conseguir fazer dentro de uma aula de tênis as crianças tomarem decisões. Você tem estratégias de ensino, didática para você conseguir alcançar isso. Então, é um conteúdo muito rico. Eu adoro esse conteúdo, que você vê a diferença da criança antes dela começar a fazer esse trabalho de desenvolvimento, de tomada de atitudes, e você consegue enxergar o depois. E é muito satisfatório. É muito bom, muito legal. Um outro conteúdo que a gente pode trabalhar nas aulas de tênis infantil é o saber perder e ganhar. Como é difícil isso na vida, né? A gente saber perder e ganhar. A gente sempre fala, tem que aprender a perder, tem que aprender a perder, mas muito importante também a gente aprender a ganhar. Porque muitas vezes quando a gente ganha, a gente mascara muita coisa que está fazendo errado, né? Só pelo fato de ter ganho, nosso ego se incha e a gente acaba passando por problemas que aconteceu, por atitudes que a gente não conseguiu resolver, por escolhas erradas, né? Então a gente tem que também aprender a ganhar. Faz parte do desenvolvimento, tanto perder quanto ganhar. Porque a gente às vezes fica muito na tecla do tem que aprender a perder, porque vai perder muito na vida, tá? Mas a gente também tem que aprender a ganhar. Então o tênis trabalha muito isso, porque quando você trabalha com criança, o perder e ganhar é muito, muito rápido. Você, quando faz uma aula de tênis, os jogos, principalmente os joguinhos que a gente faz de dinâmicas, o grande lance das dinâmicas com crianças são a rapidez, ser muito rápido, ser muito dinâmico. Então são jogos que você ganhou, perdeu várias vezes durante a aula. E isso faz com que a criança aprenda a assimilar esse sentimento e transformar em um aprendizado, né? Se a gente pegar um torneio de tênis adulto, profissional,
são 32 jogadores, às vezes 64, e só um é campeão, né? Então são de 32 jogadores. Se um é campeão, a gente tem 31 perdedores. E isso é semana após semana. Então, se eu acabo não assimilando essa derrota, não aprendendo com ela, eu desisto, né, me chateio, me desanimo, que valor eu vou levar isso para frente, né? Então a gente tem que aprender desde pequenininho que o perder faz parte, o ganhar faz parte, e é muito legal. Então não é um grande trabalho isso nas aulas. Só o fato de você montar jogos, você já está trabalhando perder e ganhar, né? Então imagina isso, você orientando, tá sempre presente, vendo as situações, chamando atenção, elogiando, cobrando, né? Isso, o desenvolvimento vai ser muito rápido e é uma coisa que leva para frente, né? Elas levam para a vida, né? Eu comparo muito essa parte de perder e ganhar com o vestibular, né? Você vai fazer, você estuda, vai fazer o vestibular, não passa, tem que estudar tudo de novo, não passa, mas uma hora você vai passar e vai conseguir seu objetivo. Então no tênis também, você vai no jogo, perdeu, vai no outro jogo, jogou bem, mas perdeu, sempre continuar, e na hora que ganhar, pô, ganhou, vamos tudo de novo. E é um conteúdo muito bom para se trabalhar e muito importante também. E não tem muito segredo. Então você que é profissional de educação física, você já viu aí 3 conteúdos que dá para fazer N aulas, dá para fazer 1 ano só de aula com esses 3 conteúdos. Então não tem muito problema. Acho que o grande problema nisso é você conseguir aliar esses conteúdos ao conteúdo técnico do tênis, né? Que aí não é complicado, porque aí você tem que saber um pouquinho desse tênis, né? Não necessariamente precisa saber jogar, mas precisa conhecer como funciona o tênis, né? Então perder e ganhar é muito importante para a gente ensinar para as crianças, né? E é um lugar, a aula de tênis ela acaba se tornando um lugar que dá conforto para as crianças, né? Os pais têm confiança com a gente, porque sabe que ali é um ambiente seguro, é um ambiente que não vai ter problema. Então, o aprender e ganhar nesse ambiente, ele é muito importante. A criança vai se sentir segura, então ela vai conseguir desenvolver isso, ok? Outro conteúdo das aulas de tênis é a disciplina. Como a gente falou no começo, a aula de tênis ela não pode ser à toa, ela precisa seguir planejamento, organização, né, precisa ter um fundamento e ela precisa ter regras, né? O que a gente vê muito hoje em dia são crianças que são mal educadas, né? Que respondem o pai, que não obedecem regras, que acham que pode tudo. E no tênis não dá para ser assim, né? Então eu não posso achar que eu vou chegar numa quadra de tênis e vou fazer o que eu quiser. Tem uma sequência, né? Tem uma regra. Então isso ela tem que aprender na aula de tênis. Então você tem que trabalhar muito bem isso. E outra parte da disciplina é que todo mundo vai querer estar sempre melhorando, né? Até mesmo as crianças, elas percebem que elas querem melhorar, querem jogar melhor. E para isso tem que ter disciplina, não tem muita mágica, né? Se eu quero melhorar o meu forehand, eu tenho que ter disciplina e trabalhar esse forehand, né? Com jogos, com brincadeiras, mas eu tenho que ter um foco. Então isso a criança já aprende desde a aula de tênis, que tem que ter disciplina. E eu acho que tá faltando um pouco isso no mundo hoje em dia. As pessoas estão um pouco disciplinadas, né? E você então resgatando isso para a aula de tênis, poxa, você tem um bônus aí na sua aula muito grande e que as pessoas dão valor,
né? Então, você conquista os pais dos alunos com isso. Você tem regras, se a sua aula tem regras, se a sua aula tem disciplina, os pais adoram. As crianças, às vezes, no começo, elas... mas não quero, não, essa regra não. Mas você tem que ser firme, você tem que exigir disciplina e todo mundo vai te apoiar. Você pode ficar tranquilo que isso... ninguém vai reclamar da sua aula porque ela é muito disciplinada. Pode ter certeza que não. Ok? Outro conteúdo que a gente fala, que a gente trabalha na aula de tênis, são valores para a vida, né? Tem um grande aluno meu que sempre fala que o tênis é o esporte da vida. Ele é o reflexo da vida. Então, no tênis, não sei se vocês sabem, no tênis infantil, no tênis amador, só no profissional que a gente tem juiz. Então, no tênis amador, a gente não tem juiz, nós somos os próprios juízes. Então, eu tenho que marcar corretamente, eu tenho que ser honesto e tenho que acreditar que o meu adversário também é honesto. Então, a gente parte desse princípio para ensinar as crianças. Então a criança ali na aula, na hora do joguinho, ela vai ter que fazer a marcação certa, ela não pode roubar, né? Então se a bola foi dentro, ela tem que saber que foi dentro e que o ponto é do amiguinho, né? Então isso a gente trabalha desde cedo, né? Eu tenho muita experiência com eventos de torneio, e nos torneios adultos a gente tem muito isso. O adulto, ele vem da experiência, né, do futebol. Então ele quer sempre a malandragem e a gente sempre tem o pessoal sempre chega e pergunta: e o juiz? Cadê o juiz na partida? Então a gente sempre explica que não tem juiz. O juiz são os dois jogadores, né? E aí a gente sempre vai passando isso, tipo, a gente parte dos princípios que ninguém vai roubar. A gente parte do princípio que todo mundo vai marcar corretamente. A contagem dos pontos, né? A gente tem uma regra no tênis assim que não é oficial, mas é uma coisa que se leva no tênis. Se você tem dúvida se a bola foi boa ou foi fora, você sempre dá o ponto pro adversário, né? Então a gente sempre faz a marcação da bola e dos pontos quando a gente tem certeza. Se a gente não tem certeza, a gente ou continua, ou se acabou parando o ponto, dá o ponto para o adversário, né? Então são valores que você leva para a vida. Tanto quando o adulto vai fazer aula de tênis, ele traz os valores dele para a quadra. Na criança, como ela está em formação, é o momento da gente estar trabalhando esses valores para que ela, quando crescer, leve esses valores da quadra para o mundo, né? Fazer essa inversão. Então, para mim é muito valioso isso. É uma coisa que eu vendo muito isso para os pais quando chegam para trazer suas crianças. Poxa, a gente vai ensinar, tem que ter ética, tem que saber ver quando o seu amiguinho ganhou e jogou bem, melhor que ele, saber reconhecer, dar os parabéns, né? A gente tem uma coisa no tênis que sempre quando acaba um jogo, acaba uma brincadeira, uma partida, os adversários, os amiguinhos se cumprimentam, né? Então a gente tem no tênis, a gente não comemora o erro do adversário, a gente comemora só quando a gente faz o ponto. Então são coisas, são valores que você leva para a sua vida. Então, onde é bom trabalhar isso? Quando você é criança. Se você educar a criança, ela vai ser um adulto fantástico, vai ser um adulto fora de série. Então, essa inversão, em vez da gente trazer as coisas de fora para dentro da quadra, a gente conseguir ensinar dentro da quadra e fazer com que essa criança, quando crescer, leve esse ensinamento de dentro da quadra para a vida. Para mim é muito bonito. Isso é bonito, né? Quando a gente trabalha com a formação da pessoa é diferente. Então, a gente que é profissional de educação física, a gente sempre
estuda isso, né? A formação da pessoa, não é só físico, é físico, mental, né? Então você entra também a parte de valores, né? De caráter, e é isso que a gente faz disso um conteúdo das aulas de tênis. Então, também não é uma coisa de outro mundo você conseguir montar uma aula de tênis com isso, né? É só você seguir as normas éticas da sociedade, que hoje muda um pouquinho, né? A gente se perdeu um pouquinho na sociedade, mas vamos voltar um pouquinho àquele sentimento de justiça, né? De ética, a justiça é muito boa. Então, se você consegue fazer com que sua criança, seu aluno ali, saiba ser justo na hora do jogo, saiba reconhecer quando o adversário jogou melhor, saiba reconhecer como ele mesmo jogou melhor e não humilhar o adversário. Então, isso é muito valioso para a criança. E o tênis trabalha isso muito bem. Ok? E outro conteúdo que a gente vai falar de hoje é o desenvolvimento da autoconfiança da criança. O tênis é um esporte individual, e por ser um esporte individual, você tem que ter muita autoconfiança para você jogar, né? Até para você realizar os exercícios, os joguinhos na aula, você precisa saber que você é capaz, né? A gente tem muitas histórias assim, que chega a criança para fazer aula, vamos lá, vamos fazer esse exercício, pinga a bolinha na raquete 10 vezes, eu não consigo, professor. Poxa, mas tenta, vê se você consegue, né? Então, o valorizar, o tentar é muito importante na aula, e isso vai dando confiança para a criança, né? Aliado ao saber perder e ganhar, então são dois conteúdos que podem ser trabalhados muito juntos, né? O próprio fato numa aula de tênis de infantil, você ter que ter uma dinâmica de jogos muito rápida, né, para ser bem divertido e bem dinâmico. Então, várias vezes ela vai ganhar, várias vezes ela vai perder, e isso você tem que estar trabalhando a autoconfiança dela, né? E tanto a autoconfiança por ela achar que não consegue, tanto trabalhar a autoconfiança excessiva, ela achar que ela é melhor que as outras, ela achar que tudo é fácil. Então, dentro disso, os exercícios, os jogos propostos, tem que ter uma base do nível das crianças, né? Você também não pode querer um exercício ou um jogo que seja além da capacidade das crianças. Tem que estar ali, não muito fácil, mas também não no nível que elas não consigam realizar. Então, eu sempre falo assim para a minha equipe de trabalho, você tem o poder de conseguir fazer ela ganhar ou perder. Então, o professor na quadra, ele consegue, aqui ele está ganhando bastante, eu vou aqui dificultar um pouquinho mais para ele, perdeu, se esforça mais e consegue ganhar na próxima. Ou aquele que não está conseguindo fazer, você às vezes muda uma regra do jogo, muda o exercício, diminui um pouquinho, aí ele consegue fazer, e isso você consegue ver na cara da criança. Quando ela consegue ter uma autoconfiança, é outra aula, é outra criança, ela sai da quadra diferente, sai da quadra bem, e é um conteúdo que é muito importante, né? Quantos adultos a gente vê que tem falta de confiança? Então a gente começa a enxergar assim, os defeitos da fase adulta são porque não foram trabalhados quando eram crianças, né? E aí a gente que é do tênis, que a gente que é professor de educação física, que pode muito bem trabalhar esses conteúdos, tem que fazer uso deles para conseguir o seu espaço. Falar, o que se trabalha? É nessa idade que se aprende as coisas. Então, é muito importante. Então, são conteúdos que fazem a diferença na aula,
como eu disse, na aula de criança não pode ser uma aula à toa. Ah, vamos brincar. Não, a gente vai utilizar a brincadeira, utilizar o jogo, tudo para a gente alcançar o nosso objetivo que a gente se propõe a fazer de uma aula. Então, a gente aqui falou alguns conteúdos, mas existem vários, né? E dentro desses conteúdos que a gente falou, existe uma ramificação enorme, né? Então, só nesses, falamos 6 conteúdos, aí você tem aula aí para 3, 4 anos, só disso, né? Então, a gente que é professor de educação física, a gente já tem esse conhecimento desses conteúdos. Se a gente conseguir, o desafio é esse, é conseguir aliar esses conteúdos à parte técnica do tênis, que não é difícil. Quando a gente trabalha com criança, não é complicado. A gente tem que saber, ter esse conhecimento, mas nada fora do comum. Bem, gente, espero ter explicado legal aí os conteúdos de aula de tênis infantil. Então, vocês viram que a gente tem o remédio dos problemas dos adultos nas mãos, né? Então, vamos fazer as crianças irem para a quadra e vamos lá. Valeu!